Já é o segundo vídeo que eu estou fazendo hoje. Hoje é dia 11 de 2025, nós estamos em novembro. Eu esqueci de colocar essa parte que eu esqueci e não pode ser esquecida. Na visão que o dragão apareceu, de repente, ele aproximou de mim. Eu estava com a cruz no peito, que é um santo rosário que eu uso porque eu sou católica. E eu uso esse vídeo aí para poder gravar, para apresentar alguma coisa, porque é uma oração de São Bento, né? Deus falou comigo, coloca a oração de São Bento essa semana contra o mal. E eu coloquei. Então eu falei, vou gravar já que ele me ensinou. Aí de repente, na hora que eu vi, eu estava com a cruz no meu peito, que é o Santo Rosário, e coloquei em frente assim, o dragão apareceu mesmo. Nossa, eu vi o Senhor falar, Esther, princesa da Bíblia. Quando eu abri os olhos, o dragão estava aproximando de mim. Quando eu peguei a cruz, ele não conseguiu. Por quê? A cruz é protetora do cristão contra Satanás. Satanás, ele tenta destruir o cristão. Nós devemos valorizar a cruz de Cristo. Nós devemos valorizar. Porque Cristo foi crucificado naquela cruz. Nós temos que valorizar muito a cruz. E eu uso isso. Tem gente que tem vergonha da cruz. A gente não pode ter vergonha da cruz. A gente tem que ter vergonha de aproximar Satanás. Porque Cristo foi crucificado numa cruz. E pagou um preço tão caro por seu próprio sangue para salvar a humanidade. Ele fez isso para salvar a humanidade toda. E às vezes não faz nada por ele. Nós devemos valorizar muito Cristo, o nosso amado Jesus de Nazaré. Então, essa semana eu tinha parado de gravar os vídeos ultimamente e o Senhor falou comigo assim: a hora que você for gravar esses vídeos, você apresenta com muita sinceridade, porque essas coisas que eu passo para você é muito importante. E eu falei assim: nossa, meu Pai, o Senhor me ensina a fazer as coisas para agradar o Senhor. Porque eu sou uma pessoa muito simples, eu não tenho conhecimento muito não. Mas eu vou fazer o máximo que eu puder para gravar as coisas que o Senhor apresenta para mim. E o céu era de noite, o céu ficou como dia. E aquele sol resplandecente, e eu dentro de casa. O teto some e fica como fosse o dia. E o Senhor conversando comigo. Eu falei, papai, eu tenho que gravar essas coisas. Eu tenho que gravar para apresentar que existe uma força tão perigosa no sobrenatural que as pessoas têm que rezar mais. A juventude tem que procurar mais o Senhor. Que a juventude converter, o mundo melhora muita coisa. Porque a juventude está cada vez mais perdida. O mundão está cada vez puxando eles mais. Você pode observar. Eu não vou no baile funk, eu nem gosto de funk. Mas tem dia que eu pego o ônibus enche da juventude que vem desses funk. Mas eu te garanto, tem mais gente num baile funk que na igreja, juventude jovem. Por quê? A juventude jovem, a maioria não estão convertendo, mas eles estão sendo desviado para a droga, sendo desviada para o mundo do crime, sendo desviada para o mundo de tudo que não é bom. Mas que nós for observar que a juventude converter, o mundo vai ficar melhor. Droga, essas coisas não é bom. Eu falo porque quantos pais hoje estão chorando aí, perdem seus filhos por o mundo da droga. São famílias boas, famílias trabalhadoras, famílias que vivem até na presença do Senhor nas igrejas. Isso existe demais. Então, o jovem passa a dar mais atenção a Deus. Passa a colocar lá no seu aparelho lá, a Bíblia gravada para vocês ouvir. Depois compra uma Bíblia de papel também, que é muito importante ler a Bíblia. Vá na igreja ouvir a palavra do Papai Celestial, porque o Papai Celestial quer que a juventude converta. O Papai quer salvar todos vocês. O Papai Celestial ama muito vocês, viu? Vocês podem ter certeza disso. O Papai Celestial quer vocês vencendo, quer vocês estudando, quer vocês estar com seus diplomas, quer vocês ter um cargo bom, quer vocês ter uma família boa, seus filhinhos bons, esposa boa, uma casa. O Papai quer que vocês viajem, o Papai quer vocês felizes, quer vocês ter suas coisas. O Papai do céu ama tanto vocês, juventude. Não deixe que Satanás destrua suas vidas.
Satanás, ele faz isso para destruir a humanidade, porque ele odeia a humanidade, porque lá no céu ele quis tomar tudo que era do nosso Pai. Portanto, o arcanjo Miguel e outros anjos julgaram ele para baixo, comandado do nosso Rei Celestial. Porque em frente ao trono de Deus, Satanás, todos os demônios, dragão vermelho e o demônio, perde. Por quê? São perdedores para sempre, porque o trono de Deus, quem manda é Deus. Por isso que nós devemos invocar o Senhor todo momento da nossa vida. Toma cuidado com as más companhias que não quer nada com Deus, que só quer vandalismo, destruição, morte, espancamento, só quer coisa que Satanás quer. Então vocês invocam o Senhor, procura Deus e converta a tempo. Porque eu fiquei muito triste. Teve um dia que eu tive uma visão que um rapaz estava jogado numa ponte e a alma dele estava lá parada. Eu chorei. Falei, Senhor, tem misericórdia. Compadeça dele. Tira ele de lá. Tirou a alma dele de lá da hora. Nunca mais eu vi. Aí eu fui fazer um trabalho no hospital com pessoas doentes. Aí eu tive uma visão que uma barra de ferro empurrou aquele corpo e ele caiu lá embaixo. E lá embaixo tinha milhares de almas. E eu comecei a ficar desesperada. Eu falei de novo, Senhor, tem compaixão dessas almas. Que eu acho que era um abismo. Eu falei, Senhor, tira eles de lá, leve-as para um lugar bom. Não deixe-as perder a sua salvação. E o Senhor respondeu na hora, Angelina, aquelas almas são almas ruins. E eu fiquei muito triste. Eu falei, então, Senhor, eu não posso pedir por elas. E meu coração cortou de tristeza. Então, é para você, juventude, não ir para lá também, para aquele abismo, para suas almas não ficar esquecidas. Aquelas almas são esquecida lá, foi isso que eu fiquei sabendo no mundo sobrenatural, esquecida. Aprende que vocês têm que ir para o paraíso, que para lá que vocês têm que ir, porque o Senhor me mostrou eu no lugar, e eu estava lá na casa da minha mãe, de repente eu vim, eu falei, nossa, eu tô esquecendo o endereço da casa da minha mãe, e onde eu estava era lindo demais, era cheio de anjos, meus irmãos celestiais estavam lá, o lugar era bonito demais. Aí de repente o Senhor falou comigo, você vai esquecer a casa de sua mãe para sempre, só vai lembrar daqui. E lá era o paraíso. E o papai estava lá com milhares de anjos e santas. Então é para lá que vocês têm que ir também. Vocês não podem ir para aquele lugar que é esquecido para sempre. Faça por onde para você ser salvo. Faça agora, porque depois que eu morro não tem jeito. Compre uma Bíblia de estudo para vocês estudar a Bíblia. Coloca lá no seu aparelho a Bíblia gravada de estudo para vocês aprender. O Deus fala que a semana tem um dia que é do Senhor. Então vai, tira o domingo, vai para a igreja, faz amizade, começa a rezar, começa a buscar o Senhor, coloca muito louvor no seu aparelho, começa a louvar Deus. E coloca o salmo também para vocês ouvir, 150 salmos. Quando você está ouvindo o salmo, você está louvando o Senhor. E reza por vocês e suas famílias para todos ser salvos. E que Deus seja louvado. Eu falo isso tirado do fundo da minha alma, que Deus é Pai de todos nós. O Deus vivo é o nosso Criador, e Ele nos ama, e Ele quer que nós todos sejamos salvos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Essa oração é oração contra Satanás, nós devemos rezar contra Satanás, contra os demônios, porque existem milhares de demônios que querem nos puxar nossa alma para o inferno, mas Deus quer que nós fique com ele, porque Satanás é ladrão, ele quis roubar as coisas de Deus do céu, e ele está aqui querendo roubar nossa alma, enganando nós, porque um dia ele falou, vamos interter a Maria. Quando eu vi que era o espírito mau, eu falei, em nome do Senhor Jesus, eu te repreendo, em nome do Senhor Jesus, obrigado, vocês, todo maligno, sair daqui. E eu melhorei naquela situação. Então, ele tenta interter a pessoa para a pessoa não ocupar seu tempo no mundo sobrenatural, invocando a Deus. Então, aprenda isso. Invoca a Deus a tempo para ser salvo. Que o Espírito Santo abençoe. Reza a oração do Espírito Santo para você, para sua casa, para sua família, para sua vizinhança e para todos. Porque nós temos que invocar o Espírito Santo. Quem invoca o Espírito Santo, encontra Jesus. Que o Espírito Santo te abençoe. Que a cruz sagrada é minha luz, não o dragão meu guia. Retire Satanás. Não me ofereça as coisas vãs. O que vocês me oferecem é mal. Bebam vocês mesmos os seus próprios venenos. Que o Espírito Santo te ilumina e te guia. Chama ele todos os dias. Espírito Santo, seja o meu guia.
Em nome do Pai, e pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, livra-nos de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chama o Espírito Santo, porque Ele é seu Pai. Ele quer cuidar de vós. Encher você de luz e tirar todas as trevas das suas vidas. Amém? Fique com Deus. Essa semana também, eu esqueci de falar, eu tive uma visão com o Senhor. O Senhor, volta de meia-noite, eu estava rezando e o Senhor falou comigo. Você conversa com as pessoas para converter, para elas converterem a tempo. Conversa com elas. Conversa com ela para você converter, para eles converter a tempo. Porque você, Maria, você, Angelina, assim que ele me chama, é uma pastora. Quem não me vê como uma pastora, eu também não sou, porque eu não prego, não faço nada. Mas no mundo sobrenatural, eu sou cheia de maravilha com meu Pai Celestial. Espero que vocês possam ficar também. Não importa seus pecados, não importa quem te julga, não importa vocês que estão aí do outro lado. Só bate no seu peito assim. Eu não sou digno, Senhor, do Senhor entrar em minha morada, mas só uma palavra eu serei salva. E toca o barco para frente e fala: o Senhor está no meu barco, porque eu sou um ser humano e não tem ninguém nessa terra que pode nos justificar. Quem pode nos justificar é só Deus. E luta pela sua salvação e vai em frente. E não julga ninguém e não importa que alguém te julgar, porque são todos ser humano. Que o Espírito Santo é iluminar suas mentes, que eu vi esse vídeo para viver a verdade e viver o amor, que só pode vir de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a própria amor, ele é a própria luz. Não deixa as trevas te destruir. Invoca o Espírito Santo, que ele é a luz. Fala: vem Espírito Santo, vem ser meu guia. Eis-me aqui, vem me iluminar. Eis-me aqui, habita em mim e faça morada para sempre. Amém? Cristo é nosso Pai. Ele nos ama. Cristo, ele quer que nós todos sejamos salvos. Cristo, ele é o nosso Salvador. Ele veio para nos salvar. Ele veio para salvar a humanidade. Por isso que Cristo sofreu tanto. Por isso que Cristo foi crucificado naquela cruz. Por isso que Cristo, ele foi crucificado e foi ressuscitado depois de 3 dias. E depois, quando ele voltar, ele vai estar conosco. Ele vai poder conversar com nós. Ele vai poder estar. Ai, papai. Lê o Apocalipse, vocês vão ver. Vem, Senhor Jesus, porque eu estou te esperando. E outro aviso, está no Apocalipse, também está nas Escrituras. A bruxaria não é aprovado por Cristo. São treinados por demônio e por Satanás. Quem estiver envolvido com bruxaria, converta a tempo. Porque todos os bruxos são lançados no lago de fogo, porque o lugar deles é lá, porque ele aprende as coisas com Satanás para fazer maldade com as pessoas adoecem e morrem. Tem bruxaria tão pesada que a gente não tiver com Deus, a gente não vive. Eu estava tendo visões que eu estava tendo acidente, eu vi eu morta direto. Quando eu fiz a oração dos anos da cruz, o mal sumiu. Vocês podem fazer também. Vocês pegam uma cruz de madeira e colocam na sua frente e falam: em nome do Senhor Jesus, todo mal que estiver destruindo a minha vida, vai embora. E faz o sinal da cruz com a cruz de madeira. Bruxo não são salvos porque eles fazem só maldade. Vocês, bruxos, tomam vergonha na cara e tratam de converter a tempo para não destruir a humanidade, porque a humanidade pertence a Jesus. E você só faz maldade. Isso não é permitido por Deus, tá bom? Você vai querer que Satanás seja seu pai? É melhor o Espírito Santo ser seu pai. Há tempo. Há tempo. Que o Espírito Santo ilumine a nossa mente para nós ser salvos e ter essa proteção contra esse mal deste mundo. Reza, gente. Reza para vocês terem proteção. Reza mesmo. Reza a tempo. Que o Espírito Santo quer nos salvar. Reza muito. Confia no Senhor, porque Ele é o nosso Salvador.